Boa noite a todos, que a paz esteja conosco, que nos ampare. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Beatriz, gostaria de perguntar? Sim, Araci, boa noite a todos. Araci, quando há uma infiltração em uma casa, o dirigente da casa não percebe isso, como que os outros membros podem trabalhar e ajudar neste caso de uma infiltração? Pode, Beatriz. Um grupo pode auxiliar, sim. Não há equívoco quanto a isso. Então, o grupo deve ter uma análise da infiltração. Qual é a característica do trabalho da infiltração? São adversários do espiritismo, adversários contrários ao centro espírita. São espíritos que estão fazendo um ataque. Qual é o domínio deles? A dominação, comandar o dirigente da casa, a diretoria, os seus membros. Então, é preciso que nós tenhamos, assim, uma visão, não precisa ser precisa, mas uma ideia generalizada para podermos fazer uma rogativa a Deus, a Jesus, as equipes de trabalho, a formação de um grupo que venha nos auxiliar para fazer essa desobsessão. Seria quase que uma desobsessão. Então, vamos usar todo o nosso conhecimento e criar um meio de retirada desses espíritos obsessores. Às vezes são comandados, às vezes são pagos, e às vezes vieram porque são inimigos adversários do espiritismo. Então, pode haver várias versões para o ataque de uma casa espírita. É que o grupo tem que ter ou a visão, ou a percepção, ou a análise para solucionar. Então, é só se reunir um grupo correto, corajoso. Corajoso, eu digo, que não é aquele temeroso, aquele faniquiteiro. 2, 3, 4, tá ótimo. Meia dúzia tá ótimo. Porque o que vale é a equipe de trabalho. É o grupo, é composição de trabalho. Não é a quantidade, mas a qualidade do grupo, certo? Quer perguntar mais alguma coisa nisso? Faltou alguma orientação? Mas então, daí, nesse caso, é feito no trabalho ou não? Por exemplo, eu frequento um centro de Umbanda e eu percebo assim que está acontecendo muitas coisas ali que não está dentro. É questão de fofoca, de intriga, da vaidade. Eu sou melhor que você, porque a minha Sim, entidade falou isso, a minha entidade isso, isso. uma certa vaidade. Então, assim, eu fico meio receosa, porque eu falo assim, bom, se é um espírito que está um passo à minha frente, ele já não faz mais isso. E aí eu converso com o outro da casa, mas parece que estão todos tapados, com cabresto. Olha, E eu fico me perguntando, será que eu que sou eu o peixe eu fora eu estava d'água? fazendo uma resposta para um grupo kardecista. A minha resposta seria para um grupo kardeciano se reunir para fazer esse trabalho, com conhecimento. Agora, num grupo umbandista, você deveria falar com o espírito dirigente antes de tomar uma atitude. Com o Pai João de Aruanda, com alguém, ou com o caboclo, com alguém que é responsável pelo terreiro. Ele, o espírito, não o dirigente encarnado. E perguntar para ele, ou ele pode tomar uma atitude, o próprio espírito pode tomar uma atitude de defesa à casa espírita. Quando isso acontece de brigas, desuniões, discórdias e conflitos, é um teste para a casa espírita. É um teste para o terreiro, é um teste para uma igreja, é um teste para uma comunidade. Não precisa ser diretamente um terreiro, uma casa espírita. Vai haver esse ataque até dentro de uma igreja. Até um grupo religioso dentro de uma igreja pode acontecer de fofoca, desuniões, discórdia. No centro espírita, isso é muito comum. No centro espírita kardecista, ele é muito comum.
Como no centro espírita kardecista, nós somos mais ou menos livres, livre pela nossa hierarquia espiritual. O médium na casa espírita kardeciana, ele é mais ou menos livre pela qualidade da sua ética, da sua moral e a sua envergadura. Agora, a Umbanda, ela tem uma regra, a regra do espírito dirigente que comanda aquele terreiro. Então, o espírito dirigente daquele terreiro, ele pode tomar uma medida seríssima. Se ele bater o pé no chão, a coisa toma outra medida. Então, o correto é primeiro você conversar com o dirigente. E se ele disser que aquilo ali é uma prova de conhecimento, de melhora espiritual para os médiuns, para que eles possam perceber a responsabilidade que eles têm dentro da linha de Umbanda. Isso em qualquer lugar. Se você estivesse numa casa kardecista, eu poderia dizer que você poderia tomar essa medida por uma envergadura espiritual sua. Mas numa casa de Umbanda, eu diria para você que não. Você terá que falar primeiro com o dirigente. Porque ali eles têm grupos de defesa, que são os Exus, tem o espírito dirigente, tem as setezinhas de Umbanda. Então, eles têm uma outra regra de trabalho, outro estatuto espiritual. Lá é muito mais hierárquico do que a doutrina. Lá é hierárquico, vamos dizer assim, ele é o dirigente, ele tem a hierarquia. No centro espírita kardeciano, não. É o médium com maior evolução, maior ética e moral, é o que comanda o local. Certo? Eu entendi. Tá bom, obrigada. Eu vou ocupar agora até o fim do ano, que nós estamos próximos, temos aí uns 60 dias, mais ou menos, e nós vamos começar a falar de aulas práticas, de incorporações, como trabalhar numa incorporação, como resolver os problemas dentro da incorporação, como trabalhar. Essa técnica que nós vamos passar, ela pode ser usada em qualquer nível religioso, porque o médium é ele que tem a sua forma de trabalho, a sua educação, a sua mediunidade, como que vai trabalhar com essa segurança. Porque cada médium tem a sua equipe de trabalho, cada médium. Então, todos nós médios temos uma ascendência espiritual e a equipe que nos ajuda. Nós podemos começar a iniciar a nossa mediunidade com um amigo, um protetor, um anjo guardião, uma equipe de trabalho muito singela, muito simples. E à medida em que aquele médium é abnegado, é corajoso, é atencioso, ele tem seus deveres, sua disciplina, essa envergadura disciplinar dele, o socorro que ele presta aos espíritos, dentro do trabalho amor, fé e caridade, da caridade, porque o que é caridade para nós médiuns? É o socorro dado para os espíritos. Essa que é a caridade kardeciana, que é a caridade de todas as religiões. Porque a pessoa que ela não é espírita e nem religiosa, ela que faça caridade material, ela que dê agasalho, ela que dê comida, ela que dê o que ela tem de resposta às pessoas. Mas o religioso, aquele que frequenta uma religião e que ela conhece a responsabilidade do seu trabalho espiritual, ela deve sim se ocupar a caridade espiritual de socorro. Isso é de suma importância, esse entendimento, porque somente as pessoas religiosas, de qualquer religião, de qualquer credo, que tenha a intuição, a percepção, a vidência, que ela vê, que ela escuta, que ela percebe, e que esses espíritos vêm até ela
ela tem que entender que somente a caridade espiritual pode amenizar ou solucionar o seu problema. Isso é uma nossa realidade, porque nós confundimos a caridade material com a caridade espiritual. Então, a doutrina dos espíritos, o evangelho, ela fala da importância da caridade material. Mas isso é dado a todas as criaturas. Todas devem praticar a caridade material, o socorro, o auxílio, né? Que ali ele coloca emprego. É muito mais importante você fazer aquela pessoa trabalhar, se educar, crescer, que é a parte mais importante da caridade material. Porque a caridade material nós devemos ajudar, sim, no alimento, na comida, no que for possível naquele momento. Mas dar um emprego, dar condições de crescimento, essa é a caridade material. Quanto à caridade espiritual, é o socorro que nós prestamos na modificação fluídica do nosso lar. Então, nós tiramos de dentro do nosso lar o fluido ambiental, as egrégoras ambientais, os desajustes, os desequilíbrios, as invejas. Por quê? Aonde que está a maldade? Aonde que surgiu a maldade? A maldade é humana. A maldade só existe porque os humanos fazem maldade. A maldade é humana. A maldade não é de Deus. Toda vez que o humano ele pratica algo que não é bom, ele está fazendo uma maldade, quer que seja física, quer que seja mental. Quando nós, humanos, afastamos das leis divinas, nós cometemos erros. E esses erros nossos prejudicam a humanidade, prejudicam o nosso lar, prejudicam o ar, prejudica o alimento, prejudica a comida, prejudica uma construção, prejudica uma roça, prejudica tudo. Quem faz toda a maldade do mundo, local, ambiental, da família, somos nós humanos. O maior inimigo que existe do bem somos nós humanos. Não foi Deus que criou o mal não existe. Através de Deus não existe isso. O que existe é o humano, que ele não procura seguir as regras e as leis divinas, e ele usa a sua mente, a sua inteligência, a sua capacidade de crescimento para fazer o mal. E não importa a quem ele vai alcançar. Isso que nós devemos entender da maldade. A maldade é humana. Toda a maldade é humana. Toda a mudança que se faz de uma forma química em qualquer alimento e que prejudica as criaturas, crianças, é uma maldade humana, da inteligência humana e o desejo dos humanos. Todo humano que, de uma forma direta ou indireta, ela prejudica outro humano, mesmo que seja escondida pela sua fórmula de fazer maldade, ele está causando dano. A nossa mente causa um dano gigantesco à humanidade. Com o nosso ódio, quando a pessoa tem aqueles acessos de ódio, de raiva, ela contamina as paredes, ela contamina o sofá, a mesa, a cadeira, as cortinas, as crianças, a cama, o travesseiro. Se ela xinga dentro do banheiro, ela contamina as paredes do banheiro, porque é a mente humana que faz a maldade. Quando nós compreendemos isto,
que toda a maldade planetária, toda a maldade onde você vê, é causada pelos humanos. E como fazer isso? Somente as pessoas boas, aquela que tem vontade e desejo, ela desmancha, dissolve a maldade humana. A maldade humana do pensamento é igual lixo. Tem que botar muita que boa, muito sabão em pó, tem que esfregar muito, tem que jogar muita água para tirar a sujeira. E o fluido espiritual é igual. É igual. Aquilo que nós não vemos, mas é escuro, é denso, é como peixe, é como óleo queimado, é como sujeira mesmo, bactérias, doença, daquilo que não é lavado, daquilo que não é limpado, apodrece, é sujo, é mal cheiroso. Então, o pensamento humano contamina e cria uma série de doenças e enfermidades. Então, quando nós não limpamos, não retiramos o ódio, a mágoa, a inveja, o ciúme, a maledicência, esse fluido fica ambiental e ele contamina as outras criaturas. Então, vamos colocar assim, o fluido da maledicência. Aí, aquele fluido está dentro da casa, chega o outro, pega aquele fluido. O outro vai pegando, e nós criamos um grupo maledicente. Ou de orgulho, ou de vaidade, ou de egoísmo, ou de preguiça, ou porque não gosta de estudar. Basta uma pessoa chegar, eu não quero estudar, e ela lança isso no ar. Eu não vou estudar, eu não vou crescer, eu não quero saber. Ela lançou no ar uma egrégora de forma pensamento que vai cair nas crianças, nos jovens, nos adolescentes. Então, não é a ideia, não quer estudar. É preciso desintegrar, dissolver, limpar as ideias mentais malignas, ruins, perversa. Então, não existe uma coisa para mãe médio e pai médio que fala o filho, eu não quero estudar. Ele vai pôr o filho dele para rezar com ele, um Pai Nosso, Ave Maria, e vai pedir aos guardiões que tire todas aquelas egrégoras, daqueles espíritos mal criados, espíritos que estão aí sem pai, sem mãe, de rua, desocupados, vazios, que acompanham o filho que também é médium. Então, quem mantém a casa equilibrada, limpa, organizada, é o médium familiar. É isso que nós estamos falando da importância da mediunidade, ela ser estudada, os fluidos serem estudados, a importância do acompanhamento dos anjos guardiões, das equipes de trabalho. Para nós, se a pessoa é católica e ela evoca os espíritos católicos, é uma bênção. Evocai-os, chamai-os, pedir que eles venham. São Benedito, Santo Agostinho, pode chamar todo mundo. Kardec, principalmente os católicos, foram os que mais auxiliaram na doutrina dos espíritos. Se nós abrirmos a prece final, vamos ver que todos estão lá. Joana d'Arc, São Benedito, todos eles eram abades, eram padres, que colaboraram com a doutrina dos espíritos. É muito importante isso, como cientistas, Sócrates e tantos outros. Então, nós observamos que na religião é o crescimento moral e ético das criaturas. Nós, espíritas, ainda temos essa dificuldade de crescimento moral e espiritual de cada médium, porque foi mal compreendida, mal entendida o crescimento da nossa mediunidade. Porque quando nós estudamos a Gênese, nós vamos encontrar que nós, almas humanas, somos os agentes do Criador.
todos somos agentes do Criador. Se você pegar os espíritos das águas que trabalham na formação das águas, são os agentes da natureza. Se você pegar os espíritos que trabalham no ar, são agentes da natureza. E assim, as plantas, os espíritos que cuidam, que velam das sementes, que cuidam dos alimentos, que velam pela alimentação do homem, são agentes da natureza. E assim são os animais. E aí, quando chega no homem, que ele deveria trabalhar como agente do bem, da transformação da humanidade, da educação, da ética, o homem se perde, o homem desvia deste crescimento, desta elaboração espiritual. Então, é muito importante para nós entendermos que nós somos agentes do bem. Todo médium é um agente do bem. Mas como era se você é um agente? É o seu pensamento. É o seu pensamento. A hora que você ora, você emite ondas vibratórias que vai nas suas paredes, na sua casa. Se você emitir uma igreja ou um centro espírita, tiver aquela oração verdadeira, vai impregnar as paredes daquele local, porque ali tem uma prece verdadeira para Deus. Terá todas as partículas luminosas impregnado nas paredes, nos bancos, no chão, em qualquer lugar. Porque o médium é aquele que traz harmonia, alegria e felicidade pela sua mente. Então, isso é uma questão de educação mental, de educação de desejos, de vontade, de elaboração nossa no trabalho redentor. E isso é muito importante. E nós estamos aqui, estamos sempre falando de fluido, dos espíritos, porque não importa. Tem médios que não gostam de espíritos de pretos velhos, de índios, tudo bem. Para mim está tudo bem. Pode chamar quem ele quiser. Pode chamar. Tudo que ele quiser, não chame os espíritos mal, porque pode influenciar para o mal. E o médium é responsável. Quem que é responsável por um trabalho junto a um espírito maligno? O médium. Eu sinto muito. O médium, e se o médium receber alguém que lhe dê como mandante? Ele e o mandante, 50% para cada um. Porque o médium pode recusar. O médium será responsável por toda a maldade que um espírito fizer através da sua mediunidade. É o médium que responde. Por isso é importante o conhecimento, é importante o fluido, é importante saber trabalhar, é importante saber orientar, é importante saber onde levar os espíritos, como socorrer, como evitar determinadas situações infelizes, quer no nosso lar, quer na nossa fábrica, quer no nosso consultório, quer onde quer que nós estamos trabalhando, quer que você faça doce, quer que você faça bolinho, quer que você faça o que você quiser. Pode encontrar essa vibração adversária no que você realiza. Então, os espíritos podem atacar os seus bolinhos? Veja o que pode. Pode atacar que você tem que estudar, entregar uma tarefa amanhã e você não consegue fazer? Digo que pode. Mas quem que pode em cima de um espírito mau? Qualquer médium com uma doutrinação superior a um espírito maldoso, ele tem o comando. Mas nós entendemos que o mal tem mais força e não o bem. Nós somos ensinados que o mal tem mais força. Nós criamos uma cultura de que o mal é mais forte. Então, isso não existe. O que existe para nós é o respeito por alguém, mas nós sabemos da nossa hierarquia espiritual.
Kardec coloca dentro da viagem espírita que se uma reunião ali tiver ainda espíritos, uma maioria mediana, vai se chegar um espírito de luz superior, um, comanda todo o local e o ambiente. Todo. Porque determinados espíritos que nós sabemos, eles às vezes aparecem como um preto velho, porque essa roupagem é indiferente, como um índio, caboclo, pode aparecer do jeito que quiser. Pode aparecer como um santo, pode ser Joana d'Arc, pode ser o que quiser. Só que na hora exata, se ele precisar, ele pode assumir a responsabilidade de comando de qualquer lugar. Ok? Mas, para isso, é preciso de um médium com a envergadura daquele espírito que ali vem. Alguém que lhe dê o combustível necessário para a realização de envergadura onde queira tomar. Então, assim, são pais, são mães e são dirigentes. E somos nós em qualquer lugar. Ok? Nós vamos continuar falando sobre isso, mais vezes ainda. Então, vamos nós, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, de misericórdia, a essa inteligência suprema que nos deu a oportunidade da vida, do conhecimento, da inteligência. Senhor, aqui estamos nós, nesse grande aprendizado, Senhor, a te rogar permissão, Senhor, permissão para utilizarmos esse fluido, Senhor, esse fluido cósmico universal, essa força ectoplasmática, Senhor, em nosso benefício, na nossa cura, Senhor, na nossa elevação. Rogamos, Senhor, que permita nesse momento absorvermos essas energias, que elas possam adentrar ao nosso corpo perispiritual, ao nosso duplo etéreo, Senhor, ao nosso corpo físico, envolvendo todo, Senhor, o nosso espírito. Nós te rogamos, Senhor, que essa energia curadora, essa energia de luz, essas energias vitais, possam restabelecer todo o equilíbrio do nosso corpo perispiritual, do nosso espírito, Senhor, do nosso corpo físico. Rogo a Jesus, rogo neste momento a esse mestre de amor, que trabalhou tanto com esse fluido curador, que caia sobre cada um de nós, curando as nossas dores, dissolvendo todas as nossas infecções, as nossas dores, os nossos males. Rogo neste momento toda a ordem, Senhor, do Espírito Consolador, que venha a força de todos esses consoladores. Rogo nesse momento a todos os anjos, aos arcanjos. Rogo às falanges de Maria, essa Mãe Santíssima. Como eu rogo neste momento ao Senhor misericordioso, que venha até nós todos os nossos ancestrais, que venham todos os nossos familiares desencarnados, que venham nos auxiliar, a nos libertar, Senhor, das nossas imperfeições, tirando de dentro de nós, arrancando, dissolvendo todos os nossos males, todas as nossas dores, todos os nossos desequilíbrios. Rogamos ao Senhor misericordioso que permita que o nosso anjo guardião,
que os espíritos protetores, toda a nossa equipe de trabalho neste momento, Senhor, eu evoco neste momento toda a minha equipe de trabalho, toda a minha equipe africana, Senhor, todas as falanges indígenas, todos os caboclos, todos os baianos, boiadeiros, ciganos, hindus, samurais, cangaceiros, gaúchos. Rogo neste momento todos o meu povo mongol, Senhor, toda a minha equipe romana dos cavaleiros, que venha a força dos incas, dos maias, que venha todos os guardiões e guardiões, que venham me auxiliar neste momento. Rogo neste momento toda a minha equipe de choque, toda a minha equipe militar, todos os elementares, Senhor, que venha a força da terra, que venha a força dos elementares das águas, que venha a força elementares do fogo, do ar, Senhor, do reino mineral, vegetal, animal, que venha toda a força, Senhor, dos grandes magos, monges druidas, dos templários, a força dos 700. Rogo neste momento, Senhor, o auxílio, o amparo de Pai João de Aruanda, de Mãe Menininha. Rogo neste momento, Pai, que essas energias giram em volta de mim, que toda essa equipe trabalhadora possa, nesse momento, adentrar o meu lar, possa adentrar, Senhor, a toda a minha aura perispiritual e fazer toda a limpeza fluídica, desvinculando, desmaterializando todos os fluidos mentais, todas as formas, pensamentos, os miasmas, as formas deletéricas, Senhor, as larvas astrais. Nós te pedimos neste momento que esse fogo etéreo, Senhor, vai adentrando ao nosso lar, desvinculando, dissolvendo, Senhor, neutralizando todas essas energias. Como eu rogo nesse momento permissão para abrirmos a bacia das almas, a consolação, a regeneração, a redenção, a lama astral, Senhor. E peço a minha equipe espiritual para puxar todos os doentes, todos os cansados, os perdidos, os falidos, todos os católicos, evangélicos, todos os místicos, todos os espíritas, Senhor, todos os nossos irmãos. Não importa o credo, Senhor, não importa a posição social, Senhor, eu rogo neste momento que puxe todos esses irmãos, todos os meus familiares, que este fogo etéreo, Senhor, possa ir queimando, desmaterializando, desintegrando todas as formas, pensamentos, todos os desejos, todas as formas deletéricas, todos os pedidos, todas as traições, todas as raivas, os ódios, as mágoas, retirando todas as dores, Senhor, de todos os desencarnados e encarnados, Senhor. Peço neste momento a minha equipe que puxe todos esses espíritos para dentro, Senhor, da redenção. Todos os obsessores, todos os rivais, todos os adversários subjugadores, todos esses espíritos manipuladores. Rogo que puxe todos esses espíritos, Senhor, de todas essas demandas de magias, de feitiçarias, de todo e qualquer trabalho, Senhor, para dentro dessa lama astral que vai queimando esse fogo etéreo, Senhor, tanto da redenção como da lama astral, vai queimando todas as formas, todos os desejos, todas as infecções, Senhor, e peço permissão para adentrar essa lama, Senhor, desvinculando do meu perispírito, do meu dupletério, do meu corpo físico, todas as infecções da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, Senhor, retirando toda essa irradiação, retirando dos meus entes queridos, encarnados e desencarnados, desvinculando todas as formas, todos os pedidos, todos os desejos, todas as dores, todos os pensamentos maléficos, Senhor. E rogo, ó Pai misericordioso, que venha a
força das águas, que venha as águas dos mares, Senhor, que venha essa força das águas salgadas, que adentre, Senhor, a consolação, a regeneração, a redenção e a lama astral, lavando, higienizando, transformando, modificando todos os perispíritos, modificando todas essas almas em sofrimentos, modificando todos os desencarnados e encarnados. E rogo, ó Pai misericordioso, que venha a força das águas dos rios, das cachoeiras, que venha as águas, Senhor, sulfurosas, que venha a força das águas medicinais, das ervas medicinais, que vai penetrando todo esse fluido curador, Senhor, por todos os corpos espirituais e físicos, Senhor, transformando, modificando, caindo sobre todo, Senhor, a energia do amor, a energia da paz, do reequilíbrio, Senhor, a partícula divina do Criador, a partícula divina de Jesus, de Maria Santíssima, envolvendo todos nós encarnados e desencarnados, trazendo os 10 mandamentos, as 12 virtudes, Senhor, trazendo o arrependimento profundo, Senhor, para a modificação do ser. E rogamos, ó Pai misericordioso, rogamos as colônias espirituais, que venham os socorristas, que venham as falanges médicas, que venham toda a equipe da Cruz Vermelha, que venham os franciscanos, que venham as falanges de Maria, nesse momento, e possam passar por todas as bacias, recolhendo todos os espíritos caídos, cansados, oprimidos, doentes, revoltados, obsessores, subjugadores, todos esses espíritos maléficos que se arraigaram, Senhor, no mal. Misericórdia, meu Deus, que sejam levados a essas colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, hospitais, educandários, presídios educativos, Senhor. Misericórdia para com todos esses espíritos, que a luz do seu amor nesse momento os envolva, os ampare, os fortaleça, Senhor, que eles possam se orientar, se instruir. Rogamos, ó Senhor, que a luz do seu amor possa nesse momento envolver todas as colônias possam, nesse momento, serem fortificadas, Senhor, que as equipes de guarda e retaguarda possam proteger todas as colônias, não permitindo que ali saiam os espíritos sem a ordem divina, que ali penetrem espíritos para trazer a discórdia, a desarmonia, o desentendimento, que todas as equipes de retaguarda, toda a equipe militar possa proteger todas as nossas colônias, Senhor, trazendo toda a segurança, em alerta máximo, Senhor. E agradecemos, Senhor, essa bênção divina, que abençoe a todas as colônias, todos os trabalhadores que ali estão, Senhor, fortalecendo, que caiam raios luminosos, Senhor, e caiam todos os fluidos de luz, de paz, de amor, de força, de bênção, Senhor, sobre todos esses trabalhadores. E pedimos neste momento, ó Pai, permissão para fecharmos a nossa bacia, a todo esse grande laboratório, que se feche, Senhor, se ali ainda permanecem espíritos, Senhor, que ainda não foram sensibilizados. Permita, Senhor, que ali eles permaneçam e possam serem retirados na medida do seu arrependimento ou no nosso próximo trabalho, Senhor. Que a sua luz se faça presente, Senhor. E voltamos, ó Pai misericordioso, a Ti, nessa rogativa de agradecimento, de amparo, que derrame sobre o nosso lar, Senhor,
toda a paz, todo o equilíbrio sobre a nossa família, Senhor. Que caiam as vibrações de amor, que caiam sobre nós a vibração de prosperidade, Senhor, de sabedoria, de inteligência, de beleza, Senhor, de fartura. Que a luz do seu amor nos envolva, Senhor. Que o nosso lar receba toda a proteção fluídica, Senhor, dos benfeitores, da nossa equipe militar, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos nessa ligação maior a Ti, Senhor. Obrigado, Pai. E assim, em Teu nome, e em nome dos bons espíritos e do grande Mestre Jesus, nós Te agradecemos e pedimos permissão para encerrarmos as nossas atividades, Senhor, da noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine agora e para todo e tudo sempre. Que assim seja.